Olá, pessoal do quinto ano. Espero que todos estejam bem, certo? Então, hoje nós vamos iniciar as nossas aulas de recuperação de ciências do livro 3, dos capítulos 1, digestão e respiração. Capítulo 2, distribuição dos nutrientes pelo corpo. Então, vamos iniciar nossa aula de recuperação falando sobre o sistema digestório. Então, o sistema digestório é responsável pela transformação dos alimentos e pelo envio de nutrientes para o sangue. Os nutrientes, eles são aproveitados pelas células para a produção de energia, do nosso corpo. Então, esse sistema é formado por tubo com aproximadamente 6 metros, que se inicia na cavidade oral da boca, no caso a boca, passa pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago e pelos intestinos delgado e grosso, terminando no ânus. Então, os alimentos percorrem esse trajeto e ao longo dele são transformados. Também existem outros órgãos, chamados de acessórios, como os dentes, as glândulas salivares, os pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, que ajuda a transformar o alimento antes de ser eliminado do corpo. Então, aqui vocês percebam aí na imagem como é que se forma, como é que é formado, o sistema digestivo, o sistema digestório, certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho, mostrando aí a boca, onde começa, o primeiro acesso ao alimento, para o nosso corpo, Ele é por meio da boca. Nelas são encontrados os dentes, as glândulas salivares e a língua. Então, observam aí que os dentes, a língua e as glândulas, mostrando aí como é que acontece, certo? Então, os dentes, eles cortam, eles rasgam, eles magam, eles trituram, os alimentos que são engolidos, Por isso, essa é a função, da boca, que tem esses acessórios para ajudar na parte, dos alimentos, E aí o que acontece? O alimento é cortado em pedaços, menores. E as glândulas, qual é a função das glândulas? Elas produzem e liberam saliva, uma mistura de água e outras substâncias que auxiliam na transformação química do alimento. E a língua? Para que tem a língua? Serve a língua para quê? A língua ajuda a misturar os pedaços de alimento, a saliva durante a mastigação e a empurra, para as partes de trás da boca, para que sejam engolidos. E na língua, que está localizada as papilas gustativas, responsável pela percepção do sabor dos alimentos. Então, a gente percebe por os sabores, Os sabores, as papilas gustativas ajudam você a sentir o sabor dos alimentos, tá? Então, aqui a tia já falou que é dos dentes, quando eu estava explicando. E agora nós vamos para a parte da faringe. Após ser engolido, o alimento passa pela faringe, a qual permite a que ele seja deslocado para o esôfago por meio de contrações. E como é que a faringe funciona, tia? A faringe funciona como o tubo pelo qual a passagem e o ar do alimento, de ar e alimento. Então, vejam aí, o tubo mostrando, ela se conecta ao esôfago para a passagem do alimento e a laringe para a passagem de ar na respiração.
Então, aqui nós temos o esôfago. O esôfago ele mede cerca de 25 centímetros e permite a passagem do alimento da faringe até o estômago. Né? Quanto mais líquido for o alimento, menor tempo ele demora para chegar ao estômago. Depois de engolido, o alimento é empurrado pelos músculos que formam o tubo digestório por meio de um movimento chamado de peristáltico ou peristaltismo, certo? Olha só, agora vamos falar um pouquinho do estômago, vamos aprender mais um pouquinho sobre o estômago. Olha só, então vamos lá. O estômago, ele corresponde a uma parte mais alargada do tubo digestório e faz a conexão entre o esôfago e o intestino delgado. Depois de alguns segundos que o alimento chega ao estômago, o movimento peristáltico se inicia misturando o alimento ao suco gástrico, o que auxilia nas transformações físicas e químicas. Olha só como é que funciona, tá? Vamos passar agora para o intestino delgado, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Então, a maior parte da digestão dos alimentos ocorre no intestino delgado. É nele também que ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes, né, existentes nos alimentos. Para que isso aconteça, né, esse órgão precisa de participação de substâncias produzidas pelo pâncreas e pelo rim, aliás, pelo fígado, pelo fígado, tá? O pâncreas produz o suco pancreático, uma mistura de água com outras substâncias que auxiliam na digestão química do alimento. Esse suco é liberado no intestino delgado para ser utilizado por esse órgão na digestão. O fígado produz a bile, né, um fluido que, assim como o suco pancreático, vai auxiliar na digestão. Né? Então, vejam aí, ó, a vesícula biliar é uma estrutura que armazena parte da bile, né, produzida pelo fígado, que não precisa ser imediatamente utilizada, certo? Então, gente, a continuação do nosso conteúdo, né, sobre a digestão, né, é claro que você vai ler, vai observar direitinho, que tem vários outros órgãos que fazem parte, né? Então, vamos lá, olha só. Nós vamos agora falar sobre o intestino grosso. Olha só, o intestino grosso é a parte final do tubo digestório. Nele são encontradas bactérias que ajudam a finalizar a digestão e é onde ocorre a maior absorção de água e a formação e a eliminação das fezes, né? Então, aí tem uma representação, né? Como todos os outros, temos aí das partes do nosso sistema digestório, né? Sistema digestivo, certo? Olha, pessoal, agora nós vamos falar sobre, né, sistema respiratório, certo? Então, sistema respiratório, vocês estão vendo aí como é que acontece, né? Quais são as partes que contêm o sistema respiratório. Então, o sistema digestório e respiratório são responsáveis por manter o corpo nutrido. Já foi apresentado o que acontece com o alimento no sistema digestório, né? Nós já falamos, né? E agora nós vamos falar como é que acontece no sistema respiratório, tá? Como é que acontece da nutrição do organismo, certo? Então, o sistema respiratório é responsável por realizar a troca de gases entre o organismo e o ambiente. Tá? Então, por meio da inspiração, o gás oxigênio entra no seu corpo e vai para o sangue para depois, com os nutrientes vindos do alimento,
transformar o sistema digestório, né, ser aproveitado pelas células na produção de energia. Então, nós temos dois movimentos específicos, né, na parte do sistema respiratório, que é a inspiração, que é a entrada do ar atmosférico no corpo, e a expiração, que é a saída do ar do corpo para o ambiente. Então, o ar sai do seu corpo para o meio ambiente, certo? Para o ambiente, né? E também por meio do sistema respiratório. O que é que faz o sistema respiratório também? Né? Ele faz o quê? A expiração, como eu acabei de falar, né? Que ocorre a eliminação do gás dióxido de carbono, conhecido como gás carbônico, né? Antes de aprofundar nesse assunto, nós vamos conhecer a estrutura dele, né? Que faz parte do nosso sistema respiratório, tá bom? Então, aqui nós temos a cavidade nasal, nós temos a faringe, depois a laringe, depois a traqueia, depois os pulmões, depois os brônquios, né? Depois os bronquíolos e depois os alvéolos bronquiolos, certo? Então vejam como é o formato deles aí, tá? Olha como eles são, parecem uns cachinhos de uva, não é isso? Pronto, agora vamos passar para o nariz. Vamos falar um pouquinho sobre o nariz? Pronto. Então, o nariz é formado por uma parte externa, visível no rosto, e outra interna, que é chamada de cavidade nasal. É por meio das narinas, aberturas existentes no nariz, que os gases entram e saem, possibilitando a troca entre o alimento e o interior do corpo, né? Então, o nariz ele ajuda essa troca de gases, não é isso? Nessa saída de gás, da entrada e a saída. Então, ao respirar pelo nariz, o ar é aquecido, umedecido e filtrado. Isso permite no ar, né, permite ao ar atmosférico que chega no interior do corpo em condições melhores que a ocorrência das trocas gasosas internas. Além disso, ao ser filtrado, sujeiras e micro-organismos presentes no ar ficam retidos na cavidade nasal. Olha só, ao respirar, tem aí embaixo da imagem falando um pouquinho, ó. Ao respirar pelo nariz, o ar atmosférico é aquecido, umedecido e filtrado. O que ajuda também é esses pelinhos que ficam no nariz da gente, né? Então, limpam também, né? E às vezes um mosquito ou uma coisa que fica, eles ficam neles, né? Porque não pode ultrapassar, né? Ajuda, né? Prevenir, certo? Então, faringe e laringe. Além de participar... vou passar aqui o slide, tá? Então, faringe e laringe. Além de participar do sistema digestório, sendo o canal por onde o alimento passa, a faringe também participa do sistema respiratório, pois possibilita a passagem do ar entre a cavidade nasal e a laringe, certo? Passar um pouquinho, ó, traqueia e brônquios, vamos falar um pouquinho sobre eles. A traqueia é um tubo que se inicia no final da laringe e que se divide em estruturas chamadas de brônquios, né? Brônquios. Essas estruturas permitem a passagem do ar até os pulmões. Na traqueia e nos brônquios também estão presentes as estruturas responsáveis por umedecer e filtrar o ar, certo? Os pulmões, vamos falar um pouquinho dos pulmões. Nós, seres humanos, há 2 pulmões, nós temos 2 pulmões, certo? E nesses, os brônquios se dividem em estruturas chamadas de bronquíolos, que terminam nos alvéolos. Então, os alvéolos são pequenas bolsas envoltas por vasos sanguíneos, onde as trocas de gases ocorrem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Olha só. O
Sistema cardiovascular, nós vamos agora lá para o segundo capítulo, né? Então, o sistema cardiovascular, ele é formado basicamente por 3 componentes, que é o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. Então, esse sistema é responsável por transportar nutrientes e outras substâncias dissolvidas no sangue, o que flui dentro dos vasos sanguíneos, né? Então, é muito importante que posiciona, né, o sangue, né, para o coração e o corpo todo, né? Olha, nós vamos falar agora de sangue, né? Sangue é o outro tópico que tem embaixo. Sangue é formado por uma parte líquida chamada de plasma, por plaquetas e por célula de 2 tipos, que são os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Olha só, agora nós vamos falar sobre o coração. Coração, bate, bate coração, dentro desse velho peito, né? Então, nós vamos falar sobre o coração. O coração é o órgão responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos para que ele circule por todo o corpo, distribuindo nutrientes e recolhendo resíduos. O coração é formado por 4 cavidades, 2 superiores, chamadas de átrios, e 2 inferiores, chamadas de ventrículos. Né? Então, observam aí os 2, tá? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue circula entre o coração e outras partes do corpo, né? Então, ele faz essa função de circular, né, do coração para outras partes do corpo, né? E aí nós temos circulação do sangue. Falando um pouco sobre circulação do sangue. O sangue faz 2 percursos principais no corpo. Um do coração para os pulmões e dos pulmões de volta ao coração, chamados de pequena circulação. E outra do coração para todo o corpo e do corpo para o coração, chamado de grande circulação. Tá? Então, observem aí todo o trajeto, tá? Tanto um como 2, certo? Sistema excretor. Então, nós vamos falar sobre o sistema excretor, que é a parte do sistema que nós precisamos para fazer as nossas necessidades fisiológicas, no caso, o xixi, né? É um dos que ajudam, né? Então, vamos lá. Sistema excretor. O sistema excretor é responsável por filtrar o sangue e eliminar substâncias que podem ser tóxicas ao organismos. Entre esse sistema é formado por 2 rins, 2 uréteres, bexiga urinária e uretra. Observe o esquema. Então, vejam aí o esquema, tá? Então, os rins, eles são responsáveis, né, principal responsável órgão do sistema excretor. É nele que o sangue circulante, né, pelo corpo, e filtra as substâncias que ainda podem ser aproveitadas pelo organismo. São separadas aquelas que devem ser eliminadas do corpo. E nós vamos saber mais um pouquinho através de que essa eliminação da urina, né? Então, quando os rins não despejam suas funções adequadas e necessárias, é necessário realizar um procedimento chamado de hemodiálise, em que o sangue do paciente é enviado para a máquina, onde é filtrado e retorna para o corpo do paciente. Após a filtração do sangue nos rins ou nas máquinas de diálise, ocorre a produção de urina, né? Vamos aqui, ó. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre uréteres, bexiga urinária e uretra. Então, uréteres são 2 tubos que conectam os rins e bexiga urinária.
É por meio deles, né, por meio deles que a urina produz, né, que a urina produzida nos rins chega à bexiga, onde é armazenada, e a bexiga urinária tem a capacidade de armazenar cerca de 750 mililitros de urina. Quando ela está muito cheia, aumenta o volume da urina, né, a vontade de urinar, né, dá vontade de urinar. A urina é eliminada por meio do relaxamento de um músculo que se pode controlar. Então aí sai o que? A urina, né? Ao sair da bexiga, a urina passa pela uretra para então ser eliminada do corpo. Então aí nós temos, né, o exemplo, né, mostrando como é que acontece, né? Então aqui nós temos a composição da urina, né, que são substâncias que formam a urina, né? Então é cerca de 95% da urina é composta de água e 3% de ureia. A ureia é produzida pelas células em processos no quais ocorre a transformação de proteínas, né? Então, os demais componentes são sais e outras substâncias produzidas pela célula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a integração dos sistemas. Então, aqui nós falamos sobre o sistema digestório, o sistema digestivo e o sistema cardiovascular, né? E o sistema excretor também. Então, gente, olha só, todos estão o quê? Interligados, não é isso? Então, olha, já está dizendo integração. Então, todos estão interligados, ó. Sistema digestório mais sistema respiratório. Vem o que? O cardiovascular, que do cardiovascular vem o que? O sistema excretor, né? Então, todos esses sistemas, eles estão interligados, que funcionam no nosso corpo, né? Então, os alimentos são transformados do sistema digestório, mais os nutrientes, principalmente a glicose, então entra na corrente sanguínea. Já o sistema respiratório, o oxigênio, gás oxigênio, captado durante a inspiração é levado pelo sistema respiratório até os alvéolos para que chegue à corrente sanguínea. O sistema cardiovascular recebe os nutrientes tanto do sistema digestório e o gás oxigênio do sistema respiratório e os envia para os sistemas ou para todos o interior das células. Aí as células recebem, olha só, então as células realizam diversas reações para continuarem o funcionamento. Alguns produtos dessas reações são tóxicas ao organismo, né, e vão para o sangue, né? Aqui nós temos o sistema cardiovascular, que é o sistema também, o sistema excretor, né? Não está mostrando, e aqui nós estamos falando um pouquinho sobre o sistema cardiovascular. Envia o sangue para o sistema excretor, onde é filtrado de lá e as excretas são eliminadas do organismo, certo? E agora nós ficamos por aqui com a nossa aula do livro 3, tá? Vocês depois vão dar uma revisada, uma estudada melhor, tá bom? E eu vou desejar a vocês aqui tudo de bom, boas festas, feliz ano novo, né? Que menino Jesus visite todos os lares, não só no Natal, mas todos os dias, né? Isso, então nós precisamos de quê? De paz, de união, de saúde, né? De companheirismo, né? Das pessoas acreditarem uns nos outros, né? Então, fiquem com Deus, né? Fiquem com Deus e se cuidem. Beijos. Até as nossas próximas aulas, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau.